O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 23.3. Meios de combater a obsessão. Os meios de combater a obsessão variam segundo o caráter de que se reveste. O perigo não existe realmente para o médium que está convencido de que lida com um mentiroso, como costuma acontecer na obsessão simples, é para ele apenas uma coisa desagradável. Mais precisamente por ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas coisas essenciais podem ser feitas no caso: provar ao espírito que não se é sua vítima e que lhe é impossível enganar; segundo, cansar sua paciência mostrando-se mais paciente que ele. Se ficar convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar como fazem os importunos a quem não se dá atenção. Nem sempre isso é suficiente e pode demorar bastante, porque há alguns que são tenazes, e para eles meses e anos são pouca coisa. O médium deve, além disso, apelar para seu anjo guardião, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, e pedir para assisti-lo. Em relação ao espírito obsessor, seja mal como for, é necessário tratar com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente perverso, zombará no começo, mas moralizando-o com perseverança, terminará por se emendar. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, repugnante mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade, e que, se é bem cumprida, dá sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade e de ter trazido de volta ao bom caminho uma alma perdida. Convém interromper toda comunicação escrita quando se reconhece que vem de um mau espírito, que não quer ouvir a razão, a fim de não lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode ser útil cessar de escrever por um tempo, regula-se segundo as circunstâncias. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações se abstendo de escrever, o mesmo não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue a todos os instantes com sua linguagem grosseira e obscena e que não tem o recurso de tampar os ouvidos. De resto, é necessário reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial desses espíritos que provocam e encorajam rindo das bobagens, em lugar de lhes impor silêncio e os moralizar. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se afogar. Há apenas aborrecimento, e não perigo, para o médium que não se deixa enganar, porque ele não pode ser confundido. É completamente diferente na fascinação, porque então, o domínio do espírito sobre sua vítima não tem limites. A única coisa a fazer com ele é convencê-lo de que é enganado e reverter sua obsessão para o caso de obsessão simples. Nem sempre é fácil, senão quase impossível. A ascendência do espírito pode ser tal, que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode ir até a fazer duvidar, quando o espírito comete uma grande heresia científica, se a ciência não se engana. Como já dissemos, ele acolhe muito mal os conselhos, a crítica o aborrece, o irrita, lhe faz tomar prevenção contra todos que não participam sua admiração. Suspeitar de seu obsessor é quase uma profanação a seus olhos e é tudo o que o espírito pede, porque o que ele quer é que se ponham de joelhos diante de sua palavra. Um desses exercia sobre uma pessoa de nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos, e depois de algumas fanfarronices, vendo que não podia nos enganar com sua identidade, terminou por confessar que não era aquele do qual usava o nome. Perguntando-lhe por que enganava assim essa pessoa, respondeu estas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito: procurava um homem que eu pudesse manejar, encontrei-o e ficarei com ele. Mas se o esclarecermos, ele o rejeitará. É o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos do fascinado, o que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode tratar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. A subjugação corporal tira ao obsedado a energia necessária para dominar o mau espírito, por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pelo império da sua vontade. A falta de concurso do obsedado, essa pessoa deve ter ascendência sobre o espírito, mas, como essa ascendência tem que ser moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito de exercer, e seu poder será tanto maior quanto maior for sua superioridade moral, porque ele se impõe ao espírito que é forçado a inclinar-se diante dele.
Por isso Jesus tinha tão grande força para expulsar o que se chamava de demônios, quer dizer, maus espíritos obsessores. Podemos dar aqui só conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, nenhuma fórmula, nem nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta algumas vezes ao obsedado é uma força fluídica suficiente, no caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode ajudar. De resto, é sempre bom procurar por um médium seguro, os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. As imperfeições morais do obsedado são, às vezes, obstáculo à sua liberdade. Eis um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Muitas irmãs estavam, há alguns anos, sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas vestimentas estavam espalhadas por todos os cantos da casa e até sobre o teto, cortadas, rasgadas, cheias de furos, fossem quais fossem os cuidados que tomassem de trancá-las à chave. Essas senhoras, isoladas numa pequena localidade de província, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia foi naturalmente crer que estavam sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto, mas a persistência e as precauções que tomavam afastavam essa ideia. Foi muito tempo depois que, seguindo indicações, elas se dirigiram a nós para conhecer a causa desses acontecimentos e os meios de encontrar a solução, se isso fosse possível. A causa era clara, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos era evidentemente malfazejo. Ele se mostrou na evocação de uma grande perversidade inacessível a todo bom sentimento. A prece, porém, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis sobre o assunto o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir a seus espíritos protetores para não abandoná-las, não tenham um conselho melhor a lhes dar que mergulhar em suas consciências, para se confessarem consigo mesmas e examinar se elas sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade, não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente não sabem segurar as suas, e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de serem libertadas de quem as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo, e o espírito que as persegue toma sua revanche, porque ele foi seu bode expiatório em vida. É só procurar na memória e verão com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a se aperfeiçoar, seus anjos guardiães se reaproximarão delas e só sua presença será suficiente para expulsar o espírito mau que se ligou principalmente a uma delas porque seu anjo guardião se afastou diante dos atos repreensíveis ou dos maus pensamentos. O que lhes falta são preces fervorosas por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo sua condição. Sobre a observação de que essas palavras nos parecem severas, e que é necessário talvez abrandá-las para as transmitir, o Espírito ajunta, e devo dizer o que eu disse, e como disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, enquanto que o fazem e muito. Por isso, é necessário chocar seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Daí resulta um ensinamento de grande alcance, é que as imperfeições morais dão entrada aos espíritos obsessores, e o meio mais seguro de se desembaraçar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos têm mais poder que os maus, sem dúvida, e sua vontade basta para afastar estes últimos. Mas assistem só os que os ajudam pelos esforços que fazem para se aperfeiçoarem, de outro modo eles se afastam e deixam o campo livre aos maus espíritos que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. É necessário deixar de atribuir à ação direta dos espíritos todos os acontecimentos desagradáveis que podem acontecer, eles são frequentemente consequência da incúria e da imprevidência. Um camponês nos escreveu um dia que, há 12 anos, aconteciam todas as espécies de infelicidade com seus animais, tanto eram suas vacas que morriam, ou não davam mais leite, quanto seus cavalos, seus carneiros e seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, nem mesmo as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença do campo, se persuadiu que haviam jogado um feitiço sobre seus animais. Crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder maior que seu padre de aldeia, ele pediu nosso conselho.
Eis a resposta que obtivemos: a mortalidade ou as doenças dos animais desse homem provém de suas instalações que estão infectadas e que ele não repara porque isso custa. Terminamos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas que vêm apoiar o que dissemos. Por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que se ligam a eles e como os bons espíritos que chamam não são suficientemente poderosos para afastá-los e se comunicar diretamente? Não é o poder que falta ao bom espírito, é o médium que não é suficientemente forte para ajudá-lo, sua natureza se presta mais a outras relações, seu fluido se identifica mais com um espírito que com outro, é isso que dá uma grande força àqueles que querem enganar. Entretanto, nos parece que há pessoas merecedoras, de uma moralidade a toda prova, que são impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Isso é uma prova: quem diz que não tem o coração um tanto manchado pelo mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, mostrando ao obsedado suas fraquezas, devem encaminhá-lo à humildade. Há alguém sobre a terra que possa se dizer perfeito? E os que têm todas as aparências da virtude podem ter ainda muitos defeitos escondidos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizem que aquele que nada faz de mal, que é leal em suas relações sociais, é um homem bom e digno. Mas, sabemos, se essas boas qualidades não são manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo egoísta e inúmeras coisas que não percebemos, por que nossas relações com ele não nos deram ensejo de descobrir? O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é se reaproximar o mais possível da natureza dos bons. A obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja é um sinal de indignidade de sua parte? Não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações, deve vencer os obstáculos que estão nele mesmo, sem isso suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga a seu médico: dê-me a saúde, eu quero sarar, o médico nada pode fazer se o doente não fizer o que é necessário. A privação de se comunicar com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Em certos casos pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que devem se esforçar por merecer. Ver a perda e suspensão da mediunidade, item no 220. Não se pode combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os? Sim, é o que não se faz e o que não se poderia deixar de fazer, porque às vezes é uma tarefa que lhe é dada e que devem cumprir caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar seu desenvolvimento. Como um homem pode ter, nesse caso, mais influência que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens, aos quais procuram atormentar, do que de espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram quem se dispõe a moralizá-los, primeiro não os escutam, riem, mas, se os homens sabem prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados só podem falar em nome de Deus e isso os assusta. O homem não tem certamente mais poder que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica com a natureza dos espíritos inferiores, e vendo a ascendência que pode exercer sobre eles, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Além disso, a ascendência que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão de sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem ser superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe são inferiores em moralidade. Ver item no 279. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que nada tem a ver com a loucura comum. Entre os que chamamos de loucos, muitos a que são apenas subjugados, precisam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes que suas duchas. Ver item no 221. Que se pode pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas?
Se podem interditar certas pessoas de comunicar-se com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos nem impedir sua influência oculta. Parecem crianças, que tapam os olhos e creem que não as vemos. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem enganar. O meio de prevenir esses inconvenientes é fazê-la conhecida a fundo.